Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais este encontro, o passeio pelo inferno, em companhia de Dante, de Virgílio. E hoje, no nosso sexto canto, nós vamos ter mais a companhia agradabilíssima de Cérbero, de Chaco, né, que são os nossos personagens do Círculo dos Gulosos. Sempre presente nota sobre a tradução. Eu deixo aqui sempre para que quem, por acaso, for ver o vídeo por uma primeira vez, possa entender qual o sentido dessa tradução não literária. Bom, então, chegamos ao sexto canto, chegamos ao terceiro círculo, que é o círculo dos gulosos. Nós temos aqui o guardião do Círculo dos Gulosos, o famigerado e famoso cão mitológico de 3 cabeças, Cérbero. E o personagem que vai interagir com Dante hoje, que vai conversar com Dante hoje, é o Chaco. Bom, neste canto nós temos, na verdade, 2 temas principais. O tema nominal, digamos assim, o tema protocolar deste canto é o tema da gula, que faz parte da estrutura muito bem organizada do inferno, desse inferno físico, que corresponde a um ordenamento moral. E, portanto, a gula está no lugar que deve ocupar, e Dante deve tratar desse pecado aqui. Por isso, o tema, digamos assim, nominal é a gula. Mas nós temos um outro tema também, que é o tema principal, o tema mais importante desse canto, que é a questão política. Então, eu diria que nós temos um tema que aparece visualmente na descrição, é um tema figurativo, e esse é o tema da gula, que vai aparecer, então, na descrição do círculo, do terceiro círculo, o espaço, a ambientação, a visualidade toda, trata do tema da gula. Mas há um tema discursivo, que aparece justamente no discurso, no diálogo de Dante com o personagem Chaco. E esse é o tema da política. Na verdade, os sextos cantos das 3 cânticas tratam de política, tem essa continuidade temática e, portanto, estão interligados de uma maneira a evidenciar a simetria da obra. No sexto canto do inferno, aqui nós temos uma reflexão profunda de Dante sobre a política da cidade de Florença. No sexto canto do Purgatório, a reflexão se amplia ao âmbito da Itália, da Península Itálica. E no sexto canto do Paraíso, essa reflexão se amplia um pouco mais, ainda se alarga e abrange toda a dimensão do império, as relações políticas do império com os governos locais, com os reinos, os principados, as cidades autônomas. Então, nós temos essa continuidade temática, cujo fio condutor é a política. Política de Florença, no inferno. Política da Itália, no purgatório. Política do império, no paraíso. Bom, a questão política de Florença é bastante complicada, bastante complexa, e eu vou tentar simplificar o máximo possível, tocando aqui alguns pontos que são relevantes para esta nossa discussão do sexto canto aqui do inferno.
Como nós já comentamos, as duas grandes forças que disputam o poder na Europa, na época de Dante, são o Império e o Papado. Os apoiadores do Império são chamados de gibelinos, os apoiadores do Papa são chamados de guelfos. Bom, na Itália, com a morte de Frederico II, que é o maior dos grandes imperadores do Sacro Império Romano-Germânico, Frederico II morre em 1250. O seu herdeiro, Manfredi, morre em 1266, na Batalha de Benevento. E com a morte de Manfredi, em 1266, os gibelinos são praticamente extintos desse jogo de poder na Itália. Então, a morte do Manfredi decreta praticamente a derrota definitiva dos gibelinos. Não é totalmente verdade isso, porque ainda há algumas regiões de resistência dos gibelinos na Itália. Verona, por exemplo, mas enfim, há algumas regiões de resistência. Mas na Toscana, principalmente, há pouquíssima sobrevivência dos gibelinos ainda. E Florença é, nesse momento, guelfa. Mas entre os guelfos não há uma unanimidade, não há uma harmonia, não é um partido compacto. Mesmo porque há uma diversidade muito grande de ideias, de interesses, de comportamentos, de projetos políticos, de alianças. Então, os guelfos, que estão no poder desde 1266, numa forte tensão liderada pelas duas famílias mais importantes nesse momento, que são os Cerchi e os Donati, há um clima de grande tensão. E essa tensão que é alimentada e sufocada, alternadamente pelos outros poderes, acaba explodindo numa festa em 1300. A festa do Calendimaggio, em maio de 1300, assinala a definitiva divisão do Partido Guelfo em negros e brancos. Nessa festa, que é a festa de celebração da primavera, um grupo de jovens do clã dos Donati e um grupo de jovens do clã dos Cerchi acabam entrando num conflito mais grave do que os costumeiros e chegam ao derramamento de sangue. Alguns mortos, alguns feridos, e havia, é claro, durante muitos anos, escaramuças dessas duas facções dentro do Partido Guelfo, mas nunca havia chegado a um ponto tão grave em que houvesse batalha civil mesmo dentro da cidade e houvesse mortos e feridos, pelo menos não dessa maneira, excetuado um ou outro duelo mais antigo. Então, esse é o momento em que os guelfos se dividem em brancos e negros. Aos guelfos negros associam-se os representantes da mais alta nobreza e da alta burguesia, os banqueiros, os comerciantes mais ricos, e estes são liderados por uma antiga família aristocrática, família nobre, que é a família dos Donati. E estes são, por questões várias, mas principalmente de interesses econômicos e comerciais, são radicalmente filopapais. Então, defendem, apoiam o Papa e apoiam uma aliança mais
estreita com os estados pontifícios. Os guelfos brancos são liderados pela família dos Cherki, que é uma família que vem do interior, vem do campo, mas não era uma família de nobres. Então, uma família que vem do campo, se tornam comerciantes e depois banqueiros, muito ricos, provavelmente a família mais rica de Florença naquele momento. Então, eles lideram essa facção dos brancos negros. A eles tendem a aliar-se os representantes da baixa nobreza, os níveis mais baixos da nobreza, os representantes da média e da pequena burguesia, que são os comerciantes menores e os artesãos. Como essa é uma família não de nobres, mas de pessoas do povo, eles são mais tolerantes e, portanto, de uma certa maneira, são independentistas. Eles defendem uma autonomia de Florença, tanto em relação ao Papa, quanto em relação ao imperador. E justamente por isso também tendem a se aliar aos brancos as classes mais baixas, enquanto tendem a se aliar aos negros, liderados por uma antiga família de nobres, uma família aristocrática, tendem a se aliar os nobres e os comerciantes mais ricos. Mas vejam que isso que eu defini aqui nesses poucas informações é uma tendência geral, é um quadro geral que não esgota de maneira alguma a situação. Havia alta nobreza entre os brancos, havia pequenos comerciantes entre os negros. Então, isso aqui é somente um esboço que descreve tendência, não situação real, ok? Aqui tem uma ilustração que eu tirei da Nova Crônica do Giovanni Villani, que está na Biblioteca Apostólica Vaticana, né, e representa justamente os guelfos que tentam impedir a entrada dos gibelinos em Florença. Bom, mas isto aqui, então, Florença, da época de Dante, da época do exílio de Dante, está dividida entre negros e brancos, dessa maneira. Mas isso, de maneira alguma, esgota a situação, porque há muitas outras coisas a serem levadas em consideração. Por exemplo, a sociedade de Florença é dividida em vários estratos sociais que disputam espaço, poder, poder político, poder econômico, poder de comércio, rotas comerciais, enfim, há muitas outras forças nessa equação. Então, alguns dos estratos mais importantes são os magnatas ou aristocratas, assim chamados os nobres, nesse momento já em plena decadência, porque o sistema feudal já não vale, já não acontece há muito tempo em Florença. Então, esses antigos senhores feudais e esses antigos nobres, barões, condes, viscondes, duques, etc., eles ainda mantêm os títulos, mas já não têm poder econômico. Então, em plena decadência. A família Donati é uma dessas famílias de nobres decadentes no sentido econômico, principalmente. Quem é que governa Florença efetivamente? São os representantes das 7 artes maiores. Essas artes se chamam, na verdade, corporações de artes e ofícios, traduzindo do italiano, naturalmente, né? Então, essas artes são as guildas, as corporações de ofícios, a espécie de sindicatos da época que congregam todos aqueles que realizam uma mesma atividade.
E essas guildas, essas artes, tinham realmente uma função de organizar, de administrar, de estabelecer regras para o trabalho, estabelecer valores das mercadorias e valor do trabalho dos operários, estabelecia os feriados, enfim, essas artes tinham um grande poder. E as artes maiores eram dos comerciantes, dos artesãos, dos profissionais, enfim, mais importantes, mais ricos. Aqui ao lado, eu coloquei os brasões, ou os escudos, dessas artes maiores. Então, nós temos ali a primeira, os juízes e tabeliães, depois os comerciantes ou mercadores, depois a arte do câmbio, ou seja, os serviços financeiros e bancários, né, os banqueiros. Depois, a arte da lã, o trabalho que era a principal indústria de Florença, a indústria têxtil, especialmente o trabalho com a lã. Depois também o trabalho da indústria da seda. Ali embaixo, o brasão dos médicos e farmacêuticos, ao qual Dante se associa. E por último ali, os vaiai são os trabalhadores do couro e das peles, aqueles que curtiam couros e peles de animais e fabricavam artigos de couro. Então, essas são as artes, as 7 artes maiores. E esses são os comerciantes e artesãos e profissionais mais ricos e aqueles que dominam a política, porque são os que têm lugar nos conselhos superiores. E depois há também as 14 artes menores. São também os artesãos e comerciantes mais modestos, né? Os que não têm tanta... que não tem uma indústria tão desenvolvida, que não tem um volume de trabalho, de produção e de renda tão grande. Bom, Florença está organizada politicamente de uma maneira bastante complexa. Há uma série de conselhos e de comissões constituídas pelos representantes de todas essas 21 artes e vários cargos administrativos que respondem a essas várias comissões e conselhos. Os aristocratas, os nobres, haviam sido excluídos da vida política de Florença em 1293, com um conjunto de leis chamados de Ordinamenti di Giustizia, né, os ordenamentos de justiça. Haviam excluído os nobres da possibilidade de participar da vida política. Em 1295, por pressões dessas artes, especialmente as maiores, cujos representantes tinham uma relação e estabeleciam alianças com os aristocratas, então, por pressão de muitos desses, esses ordenamentos de justiça foram atenuados, ou, como diziam eles, foram temperados, e passaram a permitir novamente a participação dos nobres, dos aristocratas, nos conselhos superiores, desde que eles se inscrevessem em uma das artes. E aí, é claro, muitos desses aristocratas se inscreveram nas artes para poder continuar participando desse jogo do poder, da política. E muitos outros, indignados, não se inscreveram porque jamais se rebaixariam a se inscrever numa corporação de trabalho. Afinal de contas, eram nobres. Então, isso é importante na continuação do nosso discurso sobre o canto. Bom, como eu coloquei aqui também no texto, que vocês podem ver ali, esta é uma simplificação extrema, porque a situação
real é muito mais complicada, né? Estes não são os estratos sociais, e aqui a gente não pode chamar ainda de classes sociais, né? São estratos sociais, mas não são os únicos, né? Nós temos os magnatas ou aristocratas, nós temos essas 7 artes maiores, e aqui já há uma divisão entre os mais ricos e os um pouco menos ricos, depois os membros das 14 artes menores, nós temos ainda o clero, nós temos ainda a plebe, o povão, que não participa de nenhum desses, são os operários não especializados. Enfim, nós temos aqui outras instâncias que não aparecem aqui, mas que complicam bastante também a situação. Além disso, o funcionamento administrativo, o funcionamento da política, se baseava muito nas alianças entre estes grupos, entre representantes das artes maiores com os aristocratas, ou com os representantes das artes menores, os representantes das artes maiores entre si e contra os outros, enfim, muitas alianças estabelecidas dentro de Florença, no âmbito da cidade, mas também com grupos correspondentes fora de Florença. Então, essas alianças que eram constantemente estabelecidas mudavam continuamente esse panorama. É comum imaginar que na política da época as coisas eram muito estanques, porque havia uma hierarquia muito bem definida, mas não é exatamente assim. Há uma dinâmica muito grande na administração, tanto de Florença quanto das outras cidades autônomas, justamente por causa desse estabelecimento de alianças que varia de acordo com os interesses locais e interesses imediatos. Então, a situação é bastante complexa, mas o que eu queria enfatizar aqui é a extrema diferença entre esses estratos sociais, aqui apenas esses 3, mas entre os outros também, e depois nós vamos conversar um pouco mais sobre isso, só para vocês manterem na memória isto. Bom, daí uma última informação que eu coloquei ali, que ser branco ou negro não era uma opção individual, mas de família. Justamente isso. Era muito difícil, muito raro, não inédito, aconteceu, mas era muito difícil que um indivíduo, por conta própria, decidisse ser branco ou ser negro. Se ele nascia numa família de brancos, ele era branco. Por educação, por tradição, por convenção, por conveniência, ele era branco. Se ele nascia numa família de negros, ele era negro. Então, muito raramente, um indivíduo mudava. Quando uma família, um clã mudava, por conta dos interesses momentâneos, mudavam todos. Então, isso é uma coisa a ser considerada também. Bom, nós vamos falar um pouco mais da política à medida em que nós lermos o canto depois e vamos comentá-lo. Então, justamente para entrarmos no canto, vou pedir à professora Pauleta que faça a leitura, que daí todos nós acompanhamos ou no texto em italiano ou na tradução didática. Tá bom? Grazie. Al tornare nella mente che si chiude dinanzi alla verità di 2 cognati, che di trestizia tutto mi confuse, nuovi tormenti e nuovi tormentati mi vegge intorno, come ch'io mi mova e ch'io mi volga, e come ch'io guati. Io sono al terzo cerchio della piova eterna, maladetta, fredda e greve, regola e qualità mai non l'è nova.
Grandine grossa, acqua tinta e neve, per l'aere tenebroso si riversa, pute la terra che questo riceve. Cerbero, fiera crudele e diversa, con 3 gole caninamente latra, sopra la gente che qui vi è sommersa. Gli occhi a vermigli, la barba unta e atra, e il ventre largo e unghiate le mani. Graffia gli spirti e di scoia e di squatra. Urlar li fa la pioggia come cani, dell'un dei lati fanno all'altro schermo, volgonsi spesso i miseri profani. Quando ci scorse Cerbero, il gran vermo, le bocche aperse e mostrocci le sanne, non avea membro che tenesse fermo. E il duca mio distese le sue spanne, prese la terra e con piene le pugna la gittò dentro alle bramose canne. Qual è quel cane che abbaiando agogna e si racqueta poi che il pasto morde, che solo a divorarlo intende e pugna? Cotai si fecer quelle facce lorde dello demonio Cerbero, che introna l'anime sì che esser vorrebber sorde. Noi passavam su per l'ombre che adona la greve pioggia e ponevam le piante sopra lor vanità che par persona. Elle giacean per terra tutte quante, fuor d'una che a seder si levò, ratto ch'ella ci vide passarsi davante. O tu che sei per questo inferno tratto, mi disse, riconoscimi se sai, tu fosti, prima ch'io disfatto, fatto. E io a lui, l'angoscia che tu hai forse ti tira fuor della mia mente, sì che non par chi ti vedessi mai. Ma dimmi, chi tu sei che in sì dolente loco s'è messo e hai sì fatta pena che s'altre maggio nulla è sì spiacente? Ed egli a me, la tua città che piena di invidia sì che già trabocca il sacco, seco mi tenne in la vita serena. Voi cittadini mi chiamaste Ciacco, per la dannosa colpa della gola, come tu vedi, alla pioggia mi fiacco. E io, anima trista, non son sola, che tutte queste a simil pena stanno per simil colpa. E più non fe parola. Io le risposi, Ciacco, il tuo affanno mi pesa sì che a lagrimarmi invita, ma dimmi se tu sai a che verranno li cittadini della città partita, s'alcun v'è giusto, e dimmi la cagione perché l'ha tanta discordia assalita. E quelli a me, dopo lunga tencione, verranno al sangue, e la parte selvaggia caccerà l'altra con molta offensione. Poi appresso convien che questa caggia infra 3 soli, e che l'altra sormonti con la forza di tal che teste piange. Alte terrà lungo tempo le fronti, tenendo l'altra sotto gravi pesi, come che di ciò pianga o che n'onti. Giusti son 2 e non vi sono intesi, superbia, invidia, avarizia sono le 3 faville ch'hanno i cuori accesi. Qui puose fine al lagrimal suono e io a lui. Ancor vo che mi insegni e che di più parlar mi facci dono. Farinate, il tegghiaio, che fuor si degni, Jacopo Rusticucci, Arrigo, il Mosca e gli altri che a ben far puoser l'ingegni, dimmi ove sono e fa ch'io li conosca, che gran disio mi stringe di savere se il ciel li addolcia o l'inferno li attosca. E quelli, ei son tra l'anime più nere, diverse colpe giù li grava al fondo, se tanto scendi, là i potrai vedere. Ma quando tu sarai nel dolce mondo, priegoti che alla mente altrui mi rechi, più non ti dico e più non ti rispondo. Li diritti occhi torse allora inviechi, guardommi un poco e poi chinò la testa. Cadde con essa a par degli altri ciechi. E il duca disse a me, più non si desta di qua dal suon dell'angelica tromba, quando verrà l'animica podesta. Ciascun rivedrà la trista tomba, ripiglierà la sua carne e sua figura, udirà a quel chi in eterno rimbomba. Sì trapassammo per sozza mistura dell'ombre e della pioggia, a passi lenti, toccando un poco la vita futura. Perch'io dissi, maestro, essi tormenti cresceranno ei dopo la gran sentenza, o fier minori, o saran sì cocenti? Ed egli a me,
ritorna a tua scienza che vuol quanto la cosa è più perfetta, più sente il bene, e così la doglienza. Tutto che questa gente maladetta in vera perfezione giammai non vada, di là più che di qua essere aspetta. Noi aggirammo a tondo quella strada, parlando più assai chi non ridico, venimmo al punto dove si dirada. Qui vi trovammo Pluto, il gran nemico. Obrigado, Pauleta. Niente. Bom, aqui como frequentemente eu faço, coloquei duas figuras, duas ilustrações do Gustave Doré, né? A primeira que mostra Virgílio diante de Cérbero, e depois aqui Virgílio e Dante diante de Chaco, em meio às outras almas fustigadas ali pela tempestade. Estamos, então, no terceiro círculo do inferno, que é o segundo círculo de punição, e o pecado é aquele da gula. E Dante começa, então, ao retornar da mente que se fechou diante da piedade dos dois cunhados, que de tristeza todo me confundiu. Então, naturalmente, vocês devem lembrar que Dante, de tal maneira comovido pela situação, pela narração tão emotiva de Francesca, acaba desmaiando. E aqui, quando ele recupera os sentidos, né, ao retornar da mente que se fechou, quando ele recupera os sentidos, ele percebe que já está no círculo seguinte. Então, aqui dá a impressão de que Dante havia pensado nesse processo de passagem de um círculo para o outro, ou de um lugar para o outro, de uma maneira um pouco misteriosa, né? Ele atravessa o Aqueronte sem saber como. Depois, ele desmaia ali no primeiro círculo de punição, né? Primeiro círculo de punição, diante de Francesca e Paulo, e acorda aqui. Mas depois ele não continua isso, né? Ele sempre vai ele vai descrever a maneira como passa de um círculo para outro. Então aqui é só uma coincidência, lá do atravessar o Aqueronte e passar aqui do primeiro círculo de punição para o segundo. Então ele diz: novos tormentos e novos tormentados me vejo em torno, quer eu me mova, quer eu volte, quer eu olhe. Então, para dar a ideia de quantidade, né? Muitos. Ele está em meio a estas almas dos pecadores. E aí descreve: estou no terceiro círculo da chuva eterna, maldita, fria e pesada. Sua regra e qualidade nunca são novas. Então, quer dizer, a chuva não para, é contínua, e ele a define de três maneiras. Primeiro, temporalmente, dizendo que é eterna. Moralmente, maldita. E moralmente porque ela é associada ao pecado. Ela é uma punição. Então, por isso, uma definição aqui moral. E fisicamente, porque ela é fria e pesada. Então, não muda nunca, não para, é eterna, é maldita, é fria e é pesada. Além disso, não é só água. É uma chuva fria, mas junto com a água, então a água é suja, né, eles granizo grosso, água suja e neve pelo ar tenebroso despencam. Então, não é só uma chuva de água, uma chuva de granizo, água suja e neve. E o ar tenebroso, então escuro. Fede a terra que isso recebe. Então, aqui está descrito praticamente o espaço, o ambiente. E aí vem a descrição do guardião deste círculo. Cérbero, fera cruel e diferente, com 3 gargantas, caninamente latra sobre a gente que aqui está submersa. Os olhos têm vermelhos, a barba tem negra, e o ventre largo, e tem garras nas mãos. Arranha os espíritos e esfola e esquarteja. Então vejam, aqui a gente tem algumas coisas interessantes, né? Primeiro, a definição do castigo em função do pecado, né? Se vocês lembram, a lei do contrapasso é exatamente isso. O castigo tem uma relação de analogia ou contraste com o pecado realizado. Aqui,
a relação naturalmente de contraste, né? Aqueles que não conseguiram se conter, não conseguiram conter esse instinto natural de preservação da espécie através da alimentação, mas que transformaram esse ato necessário para a sobrevivência em um ato egoísta de prazer, sem regra, sem limite, sem respeitar a justa medida. Então, esses agora estão aqui semi-imersos na lama fedida, que substitui as comidas perfumadas, deliciosas. Então, elas têm lama fedida, a água, diferente da água pura ou das bebidas, talvez até bebidas mais, como é que a gente diz? As bebidas mais finas. Agora eles têm uma água suja e fedida. Não se diz que eles comem e bebem, mas eles estão semi-imersos nessa lama fedida e água suja e fedida. Além disso, eles são também arranhados, esfolados, dilacerados pelo Cérbero. Então, o Cérbero, que tradicionalmente é um guardião do inferno, né, desde da mitologia grega, depois adotado pela mitologia latina com a mesma função, na Idade Média ele assume, além dessa função de guardião do submundo, também ele é transformado, é tornado um símbolo da gula. Então, este cão, com a sua avidez, com a sua voracidade, praticamente trata essas almas como se fossem comida. Ele as caça, as arranha, as esfola, as morde. Então, eles são... E isso tudo faz parte do castigo destes que pecaram por gula. E aqui, coloquei ali uma aquarela do William Blake, que representa o Cérbero. William Blake foi um dos artistas que ilustrou a comédia, ou enfim, começou a ilustrar a comédia. William Blake, na verdade, realizou 102 aquarelas que ele começou, mas terminou poucas. Eram 72 do inferno, 20 do purgatório e 10 do paraíso. Mas ele concluiu poucas dessas. Né? Esta é uma delas. Bom, então aqui, como é descrito Cérbero? Fera cruel e diferente. Naturalmente, diferente porque mais parecido com um cão, mas tem 3 cabeças. Ele tem... vejam que aqui Dante... até aqui uma crítica à minha própria tradução aqui. Dante, no original, define o substantivo e o qualifica imediatamente com um adjetivo. Então, ele fala dos olhos, da barba, do ventre e das mãos. Então, olhos vermelhos, barba unta e negra, ventre largo, mãos, aqui tem garras, porque no original diz untinati le mani. Então, quer dizer, as mãos, ele usa um adjetivo que quer dizer com garras ou com unhas. Eu achei que ficava muito estranho em português, então eu coloquei tem garras nas mãos. Mas aí eu alterei a estrutura do original, em que ele usa substantivo e adjetivo para qualificar, substantivo e adjetivo, assim nessa sequência. Bom, e daí tem mais um artifício comum aqui de Dante, que eu já comentei com vocês, que é esse crescendo de intensidade. Veja, ele arranha, esfola, esquarteja. Então, arranha, que é menos grave, depois esfola e esquarteja. Então, essa sequência que Dante normalmente respeita, que faz parte da sua estética.
né, e, portanto, do seu estilo. Uivar-os faz a chuva como cães, de um dos lados fazem barreira ao outro, viram-se sem parar os míseros profanos. Bom, aqui eu coloquei uma citação aqui da Carta de São Paulo aos Filipenses, que não posso garantir que Dante tenha pensado nisso, mas como Dante conhecia de cor e salteado a Bíblia, é muito possível, a Bíblia e os outros textos, enfim, sagrados, é muito possível que Dante tenha pensado neste trecho da Carta de São Paulo aos Filipenses, quando ele diz: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus, cujo Deus é o ventre, e que só pensam nas coisas terrenas. Então, isso casa muito bem com essa situação em que Dante está criticando as almas dos gulosos, que aqui ele os compara com os cães. Uivar os faz a chuva como cães. Naturalmente que aqui derivando essa imagem também do cão com 3 cabeças, que é o guardião do círculo, que é Cérbero. E ele diz aqui que de um dos lados fazem barreira ao outro, para se proteger dessa chuva que machuca, especialmente granizo grosso, essa chuva que machuca. Ele diz que as almas se viram para lá e para cá, de um lado e de outro. E, mantendo uma continuidade temática e também figurativa, lá no 6º canto do Purgatório, Dante vai dizer que Florença se comporta como uma mulher doente que está na cama já há tanto tempo que não encontra mais posição confortável, então que se gira continuamente para atenuar a dor. Então é uma imagem que lembra muito de perto essa aqui das almas que também giram de um lado para outro para atenuar a dor, para se proteger da agressão do granizo. Bom, Cérbero, como um bom cão de guarda, quando avista os poetas, imediatamente demonstra a sua intenção de atacar. Quando nos avistou Cérbero, o grande verme, as bocas abriu e nos mostrou as presas, não tinha membro que ficasse parado. Então vejam, aqui Dante dá uma imagem visual muito fácil da gente conceber na cabeça, da gente figurar na cabeça o cão que, na iminência de atacar, se mexe de tal maneira, não tem membro que permaneça parado. E vejam que Dante descreve aqui o Cérbero como pura animalidade, nem mesmo como um cão normal. Quase podemos dizer que pura violência. O seu instinto natural é o de atacar. Ele está atacando as almas, mas assim que vê algo diferente, Virgílio, que é uma alma, e Dante, que é um vivo, parece que tende a atacá-los também. Mas Virgílio, que já foi autor, que ajudou, portanto, contribuiu na concepção, na criação, na representação de Cérbero, porque o Cérbero aparece na Eneida como guardião do inferno, não guardião de um ponto específico, como aqui, mas aparece lá na entrada do Averno, né, do submundo virgiliano. Então, Virgílio conhece muito bem, não só Cérbero, Virgílio conhece todos esses demônios da mitologia grega e latina. E Virgílio sabe como se virar, como tratar com esses demônios que já foram seus personagens. Então, Cérbero é um desses. Né? Virgílio já contribuiu a criar Cérbero. Tem uma certa responsabilidade na paternidade do Cérbero. Então ele, com a maior calma, maior tranquilidade, sem demonstrar nenhum medo, sabe com quem está tratando, pega um punhado dessa terra suja de lama e joga para as bocas de Cérbero.
como aquele cão que latindo abocanha e se aquieta depois que a presa morde, que só devorá-la pensa e luta, assim se fizeram aquelas falses imundas do demônio Cérbero, que entontece as almas tanto que preferiam ser surdas. Então vejam, Cérbero abocanha aquela terra suja, fedida, aquela lama fedida que Virgílio joga, como se fosse, sei lá, a melhor das refeições caninas, né? Então, qualidade não importa, é a pura gula, é a avidez, a voracidade. O que importa é mandar para dentro, é comer. Não importa o quê, não importa o gosto, não há nenhuma exigência de qualidade, é só quantidade. E isso é uma característica também aqui de Cérbero, e de muitos outros demônios que nós vamos ver um pouco mais para frente, que é a total ignorância ou falta de consciência, de capacidade, falta de inteligência mesmo. Cérbero aqui não demonstra nenhuma inteligência, né? Ele é puramente instinto, ou atacar ou comer. Esses são os dois instintos que ele demonstra aqui. E Virgílio o chama de... Virgílio não, desculpem. Dante o chama de demônio, né? O demônio Cérbero. Dante, que vai buscar em todo o patrimônio literário e mitológico da Antiguidade Clássica, personagens que nem sempre são demônios, mas muitas vezes Dante os transforma em demônios aqui no inferno por uma questão funcional. Dante precisa ter demônios no seu inferno, então ele utiliza muitos personagens da mitologia com essa função. Vejam, e aqui praticamente se encerra o primeiro dos dois temas que eu disse que são tratados neste canto. Nós estamos ainda no início do canto, né? Mal chegamos ao verso 30, e aqui praticamente se encerra essa questão. Digamos assim, uma representação forte, uma representação que pode causar um certo impacto, um certo desassossego pela crueza da representação. As almas dos gulosos, a gula, que a princípio parece nem ser um pecado tão grave assim, porque parece, a gula não faz mal aos outros, não é um mal premeditado, e não se faz, não se cede à gula por maldade, é por falta de capacidade de conter este instinto natural. Então não é um pecado tão grave, mas já é punido de uma maneira bastante cruel aqui, né? Então causa esse certo impacto, esse certo desassossego, digamos, mas acaba aqui. Depois, todo o restante do canto é dedicado ao outro tema, ao tema não figurativo, mas discursivo, que é o que realmente importa para Dante, a política. Então, o que ele diz aqui? Nós passávamos sobre as sombras que abate a pesada chuva e punhamos os pés sobre a sua vacuidade que parece pessoa. Então, as almas têm esse corpo de ar que reproduz o corpo de carne e osso no momento da morte, mas eles não têm consistência. É somente um corpo feito de ar, somente a forma. E aqui, coloquei na nota ali do lado, né? As almas parecem realmente não ter consistência material, quando Dante diz, punhamos os pés sobre sua vacuidade, que parece pessoa. Então, quer dizer, o vácuo, o vazio, é como se não tivesse nada, e Dante pisa nas almas e o seu pé chega até o chão. Essa é a impressão que dá. Mas em outros momentos, vários outros momentos, essas almas têm uma consistência
normal, como se fosse realmente o corpo vivo, o corpo de carne e osso. A sensibilidade, elas têm sempre. Elas sentem, sofrem, como se tivessem ainda o corpo. Mas esta é uma das, digamos assim, das maiores incoerências de Dante ao longo de toda a comédia, porque em alguns momentos as almas são descritas assim. Inclusive quando Dante vai abraçar um seu amigo que ele encontra lá no purgatório, ele 3 vezes vai abraçar e não abraça nada, abraça ele mesmo, porque os braços passam direto pelo ar. Em outros momentos, por exemplo, quando Virgílio salva Dante, mais para frente, Virgílio pega Dante no colo. Então, ele tem consistência e Dante não passa direto pelo corpo de Virgílio. Virgílio pega Dante no colo e corre com ele. Então, aqui uma certa incoerência de Dante, que parece que talvez ele tivesse eliminado numa revisão que não aconteceu. Desculpem. Então, Dante diz, essas almas estavam todas deitadas no chão. Elas jaziam por terra todas, exceto uma que a sentar se levantou rápido assim que nos viu passar-lhe de fronte. E aí vem abruptamente esse discurso das almas, que vai ser também a forma mais comum. As almas vão se dirigir a Dante de uma forma bem abrupta. Ó tu que por este inferno és levado, me disse, reconhece-me se podes. Tu fostes, antes que eu desfeito, feito. Dante adora esses jogos de palavras que são, aqui, por exemplo, para dizer, você nasceu antes que eu tivesse morrido. Então, você foi feito antes que eu tivesse sido desfeito, porque a morte desfaz o corpo, né? Desfaz a união, alma e corpo, e depois desfaz o corpo. Então, a maneira como ele diz, você nasceu antes de eu ter morrido. Então, tu fostes antes que eu desfeito, feito. E Dante aqui, demonstrando uma certa, não sei, diplomacia, uma certa afabilidade, vai dizer para ele, a angústia que tu tens talvez te tire fora da minha memória, assim que não parece que já tenha te visto. Então veja, o que diz, Dante diz, primeiro ele é delicado, dizendo a angústia, e não o fato de que esta alma está ali chafurdando na lama, e portanto todo sujo, todo enlameado, com uma aparência com certeza repugnante. Dante não diz isso, ele é muito mais delicado. O que ele diz? A angústia que tu tens. Mas ele diz, talvez te tire da minha memória. Então tem um talvez ali que tempera isso. Diz, eu acho que eu te conheço, mas não tenho certeza. Talvez. Mas dize-me quem és, que em tão dolente lugar estás metido e tens tal pena que, se há maior, nenhuma é tão desagradável. Então vejo que Dante começa sendo delicado ali, dizendo que ele é angústia, ao invés de dizer essa sujeira, essa lama, né? A angústia que tu tens. Mas depois acaba de uma maneira um pouco mais forte, dizendo, talvez haja penas mais graves, lá mais para baixo, penas maiores, mas nenhuma tão desagradável. Quer dizer, está chafurdando nessa lama fedida. É muito chato. Então, ele pediu para esta alma se identificar. E ele a mim, a tua cidade, que está tão cheia de inveja que já transborda o saco, nela me teve na vida serena. Vós, cidadãos, me chamastes Chaco, pela danosa culpa da gula, como tu vês, na chuva me debato. Bom, então a primeira menção que nós temos a Florença no inferno, cheia de inveja, mas muito cheia de inveja, que já transborda. A inveja está escapando da cidade de tão cheia de inveja que está.
E daí eles, nela me teve na vida serena. A vida serena, naturalmente, durante a vida, antes da morte, era serena, comparando com o sofrimento agora no inferno. Então, a primeira menção é a inveja. Depois nós vamos conversar um pouquinho sobre essa inveja, né? Mas aqui eu coloquei uma nota aqui porque a ideia de Dante, ele diz isso na sua obra proto-filosófica, O Convívio, a inveja cresce onde há diferença de bens. E a inveja gera o ódio, gera a injustiça, gera as lutas. Então, é algo extremamente grave. Vós, cidadãos, me chamastes Ciacco. E aqui a pronúncia, né, para quem não fala italiano, né, o CI sempre é ti. Então, Ciacco. E daí ninguém sabe exatamente, né, desde os primeiros comentadores que sugeriam algumas hipóteses, mas ninguém sabe ao certo quem foi este Ciacco. E o nome pode derivar de uma adaptação ao italiano do nome francês Jacques, que vai dar em italiano Ciacco. Tem vários outros exemplos dessa adaptação de franceses que na Itália eram chamados de Ciacco. Na literatura tem outros nomes, outros casos assim. Pode ser um diminutivo do italiano Giacomo, e essa variação entre já e Cià acontece muito facilmente. Então pode ser um diminutivo de Giacomo, ou pode ser também do dialeto fiorentino, que a palavra Ciacco significava porco. Mas não só como insulto. Havia sobrenome também, Ciacco. Significava porco, mas era um sobrenome. Então, isso era bastante comum também. Então, há essas várias possibilidades sobre o nome, sobre quem era o Ciacco. Ele se apresenta assim, e nós aceitamos porque não temos nada além do texto para nos basearmos. É claro que dependendo de como nós decidirmos ler, uma ou outra possibilidade ganha força. Por exemplo, vós, cidadãos, me chamastes Ciacco. Se ao invés do ponto e vírgula ali, eu tiver só uma vírgula, vós, cidadãos, me chamastes Ciacco pela danosa culpa da gula. Então, aí ficaria mais claro que era um apelido, que era vós, cidadãos, me chamastes porco por causa da gula. Eu era guloso como um porco, então vocês me deram esse apelido. Ou se a gente mantém ali o ponto e vírgula onde está, e isso varia nos manuscritos, há variações. A gente aceita, por exemplo, que Ciacco era um estrangeiro e não um florentino, e, digamos, como argumento a favor dessa hipótese, o fato de que o Ciacco diz a tua cidade para Dante, não a nossa. Então ele se exclui. E depois diz vós, cidadãos, como se ele não fosse. Então ele se exclui, poderia ser um estrangeiro, então poderia ser um francês. Não importa tanto assim, mas o fato é que ele se apresenta dessa maneira. E aí diz que lá há muitos outras almas de gulosos. E eu, alma triste, não estou sozinho, que todas estas em semelhante pena estão por semelhante culpa. E nada mais disse. E eu lhe respondi, Ciacco. Vejam que Dante usa aqui não como um insulto. Então é pouco provável que esse Ciacco significasse porco, como um insulto. Talvez como um apelido, talvez como um sobrenome, talvez como diminutivo de Giacomo, talvez como diminutivo de como uma deturpação, uma italianização do francês Jacques. Talvez. Pouco provável como insulto, porque não é o que parece aqui na frase de Dante. E Dante diz, Ciacco, a tua angústia me pesa tanto que a chorar me convida. Mas dize-me se tu sabes... Eu paro um pouquinho aqui.
Veja, a tua angústia me pesa tanto que a chorar me convida. Mas não parece, né? Por quê? Pensem na comoção de Dante diante dos ignavos, dos tíbios, dos inertes lá do, do anti-inferno. Profunda comoção. Diante das almas dos luxuriosos, todas, uma profunda comoção. Diante de Chaco, a tua angústia me pesa tanto que a chorar me convida. E imediatamente passa a fazer a pergunta sobre aquilo que lhe interessa. Então aqui, na minha leitura, parece pura formalidade. Ele diz isso um pouco para angariar um mínimo de simpatia do Chaco, para que o Chaco continue falando e respondendo aquilo que ele quer. Então é aquilo que nós chamamos na teoria literária de angariar a simpatia do interlocutor. É isso que Dante faz aqui. Né? Para angariar a simpatia do interlocutor, ele diz que ele se comove e sente intensamente, isso que quase chora. Mas daí passa imediatamente, mas dize-me. E essa fórmula aqui do mas dize-me, a gente vai ver repetida dezenas de vezes ao longo da comédia. Sempre que Dante quer mudar de assunto, essa é a fórmula usada. Mas diz-me, se tu sabes, e aí sim vem o que interessa. Dante quer saber de Florença. É essa a intenção dele. Porque a Florença está na alma de Dante. Ele foi exilado de Florença, nunca voltou para Florença, mas Florença está no cerne de toda a sua composição, de toda a sua vida, de toda a sua biografia. Florença é a sua pátria. Ele odeia, mas ao mesmo tempo ele ama Florença. Então, aqui a questão importante, ele quer saber do passado, do presente e do futuro de Florença. E ele vai perguntar, então, aqui, sobre o futuro, sobre o presente, sobre o passado. A que ponto chegarão os cidadãos da cidade partida? Então, a que ponto chegarão o futuro? A cidade já está partida entre brancos e negros. Presente, se há algum justo. E diz-me a razão pela qual tanta discórdia a dominou. Então, o passado. Então, ele quer saber do passado, qual é a razão? Porque há tanto conflito, tanta discórdia, tanto desentendimento lá no passado. Neste momento, se há alguém, algum justo na cidade que está dividida. E no futuro, a que ponto chegarão? Então, essa é a questão que preme em Dante. E ele a mim, após longa tensão, derramarão sangue, e a parte selvagem expulsará a outra com agressividade. Depois acontecerá que essa caia dentro de 3 sóis, e que a outra suba com a força daquele que ora dissimula. A alta terá por longo tempo a fronte, mantendo a outra sob graves pesos, embora a outra chore ou se revolte. Então aqui, Chaco vai responder de acordo com o que Dante perguntou sobre futuro, presente e passado. Passado vem depois, mas aqui ele responde então, após longa tensão, isso já é uma referência ao passado, derramarão sangue. Então, a longa tensão, como eu falei para vocês, lá no começo, quando eu estava tratando das questões da divisão do Partido Guelfo, eu falei, as 2 famílias mais importantes que formaram os seus clãs, que depois se dividem em negros e brancos, são a família dos Donati, negros, e dos Cerchi, brancos. Os Donati são os nobres de sangue, de antiga descendência, de antiga
permanência na cidade, de antiga origem na cidade de Florença. Eles são florentinos por muitas gerações. A parte selvagem são os Cerchi, a família dos Cerchi, que veio do interior, veio do campo, que não era nobre, que não era nem muito rica, que começou a fazer comércio, enriqueceu com o comércio, depois se tornaram banqueiros e se tornaram muito ricos. Mas eles vieram de fora, vieram do interior. Eles não são florentinos por tantas gerações como os Donati. Isso causa, em Florença, naquela época, e em muitas outras cidades, isso causa uma diferença de status. É quase como se eles continuassem sendo estrangeiros. Então, eles são a parte selvagem que veio da, entre aspas, selva, né, do campo, do interior. Inclusive, nos estatutos da cidade de Florença, há a definição das famílias por sangue e tradição florentinas, por muitas gerações, e as famílias selvagens que vieram de fora. Isso faz parte dos estatutos. Está definido assim lá. Então, o que ele está dizendo aqui? Essa tensão que começa quando a família Cerchi, que se tornou riquíssima, compra metade do quarteirão onde moravam os Donati, eles vão morar vizinhos dos Donati, e eles aumentam os seus prédios e constroem torres e constroem muros de tal maneira que os Donati se sentem humilhados. Eles, que são nobres, aristocratas, se sentem humilhados por esses novos ricos que estão ali exibindo a sua riqueza. Isso gera uma inveja tremenda, tanto de um lado quanto do outro. Então, é essa a longa tensão que começa a acontecer lá na década de 1260 e que vai chegar em 1300, onde vai haver esse derramamento de sangue que vai marcar definitivamente a divisão em negros e brancos. E aí, como os negros são considerados os culpados, eles vão ser expulsos, vão ser exilados de Florença com grande agressividade. Quando Dante diz isso, com grande agressividade, isso dá a entender que a punição foi exagerada, foi maior do que o normal, porque era absolutamente normal naquele tempo que quando uma das partes ou dos partidos chegava ao poder, mandava a outra para fora, matava quantos podia e exilava o restante. Não existia essa concepção democrática de que os adversários podem conviver em paz. Só conviviam em paz quando eram obrigados, por exemplo, pelo Papa. Há um momento em que o Papa define que Florença vai ser governada por brancos e negros. Então, eles que se acertem e governem juntos. Mas quando uma das facções consegue o poder absoluto, mata e exila os adversários. Não existe isso de conviver com. Isso vem muito depois. Então, aqui, Dante dizendo com agressividade, ele reconhece, embora ele seja branco, ele reconhece que deve ter havido exagero. Depois acontecerá que essa caia dentro de 3 sóis. Então, os negros que são expulsos de Florença vão voltar, em menos de 3 anos, vão expulsar os brancos. E vão expulsar os brancos com a força daquele que ora dissimula. Aquele que ora dissimula é o Papa Bonifácio VIII, que tem o apoio dos negros e que os negros apoiam
porque tem interesses econômicos. Não é simplesmente a simpatia do Papa ou o fato de serem católicos que levam os negros ou quaisquer outros em outras cidades a apoiarem o Papa. São interesses econômicos, interesses políticos. Os banqueiros do Partido Negro é que sustentam as campanhas da igreja, inclusive campanhas militares do Papa. Por isso esse interesse. Os banqueiros, a instituição bancária praticamente surge ali em Florença nessa época. Não é exatamente isso, né? Já havia uma maneira de se viajar com segurança, com letras de câmbio inventadas séculos antes, mas a instituição bancária, ela é consolidada e desenvolvida pelos florentinos nessa época. Então, os banqueiros de Florença, que começam em 1250 a cunhar o florim de ouro, que é uma espécie de dólar da época, porque era a moeda de referência a mais valorizada, a mais importante, a moeda de referência mesmo da época. Então, os banqueiros florentinos financiam grande parte dos nobres, não só da Itália, mas da Europa. E os banqueiros dos guelfos negros financiam as campanhas da igreja. Portanto, essa aliança é extremamente importante para eles. E para o Papa também. Então, o Papa, em 1301, com a desculpa de mandar um general, entre aspas, como pacificador a Florença, para obrigar a paz entre brancos e negros, ele manda, então, o Carlos de Valois, que é irmão do rei da França, o rei da França, Filipe IV, chamado de Filipe o Belo, que depois vai ser o grande inimigo da igreja, mas nesse momento é aliado. Então, o Papa manda a Florença Carlos de Valois como pacificador. Na prática, o que acontece é que o exército de Carlos de Valois ajuda os negros a tomarem o poder e matarem muitos brancos e exilarem muitos outros. Entre estes exilados, desta vez, está Dante Alighieri, que nunca mais vai voltar a Florença. Desde o seu exílio foi decretado em janeiro de 1301, na verdade, ele foi condenado a pagar uma multa e, não se apresentando para pagar a multa, foi condenado ao exílio e depois, em março do mesmo ano, 1301, foi condenado à morte. Então, se Dante voltasse a Florença, ele seria morto. Ele estava condenado à morte. Então é isso. Os negros tomam o poder em Florença em 1301 e não deixarão mais o poder. Os brancos nunca mais voltarão, apesar dos esforços, né? E Dante diz aqui, né, que os negros, né, a facção negra alta terá por longo tempo a fronte. Então, quer dizer, Dante talvez, aqui parece que ele tem ainda a esperança de que os brancos um dia retornem, mas até agora já faz muitos anos e os negros mantêm, então, por longo tempo a fronte, ou seja, são os vencedores. E mantém a outra, a parte dos brancos, sob graves pesos, embora a outra chore ou se revolte. Quer dizer, não adianta chorar e se revoltar e espernear, porque os brancos nunca mais voltarão, nunca mais terão força para voltar a Florença. E o Tiago continua respondendo a pergunta de Dante, né? Que perguntou sobre o passado, o presente e o futuro. Sobre o presente, justos são dois e não são ouvidos. Quem são esses dois? Bom, talvez Dante aqui esteja se referindo a ele mesmo e mais um. Não se sabe. Talvez dois, e ele não está incluído. Talvez o direito canônico e o direito civil.
É uma hipótese pouco provável, mas é uma hipótese. Ou, simplesmente, como a maioria dos dentistas vê, é simplesmente para dizer um número muito pequeno. Assim como a gente diria 2 ou 3, ou 4 gato pingado, justo são 2. Muito poucos, e não são ouvidos. E aí ele decreta, né, Tiago decreta quais são os males que afligem Florença, que são, ao mesmo tempo, causa passada, presente e vão permanecer no futuro de todos os males da cidade. Soberba, inveja e avareza. São as 3 centelhas que mantêm os corações acesos. Bom, soberba, inveja e avareza. A soberba, que não é uma ação, a soberba não é uma ação, soberba é uma concepção. Então, a soberba, quando não se manifesta, não é pecado. É isso que Dante vai dizer bem mais para frente. Né? O pecado é a ação. Se alguém é intimamente, intrinsecamente soberbo, mas não manifesta a soberba, não manifesta a sua prepotência e não humilha os outros, ele contém esse pecado, ele vence, desculpem, essa tendência pecaminosa. Então, isso não se torna pecado. Então, a soberba só é causa de pecado quando ela não é contida. Quando ela não é contida, ela se manifesta como prepotência e humilhação. E isso é extremamente grave naquela época. Extremamente grave. Causa inúmeros danos, inúmeros conflitos. Por que isso? Bom, aqui nós temos que imaginar que os nobres, naquela época, são nobres que estão perdendo pouco a pouco o seu poder. A nobreza está em decadência, o sistema feudal já faliu há muito tempo, e eles são, a todo momento, confrontados com uma situação em que eles são colocados como inferiores a esses reles mortais que não têm nenhuma nobreza, nenhum título, nenhuma aristocracia. Então, eles se sentem extremamente ofendidos de serem comparados, igualados, e especialmente, naturalmente, quando são colocados numa situação de inferioridade, porque não são tão ricos quanto o povo gordo. Quem é o povo gordo? Aqui eu traduzi assim, para dar um toque de humor mesmo, mas isso está definido nos estatutos de quase todas as cidades italianas, o chamado popolo grasso, cuja tradução exata é povo gordo. Quem são esses? A alta burguesia, os ricos, os comerciantes, os banqueiros, os juízes, enfim, o povo rico, porque eram os únicos que eram gordos. Os outros não tinham nem o que comer, então não eram gordos. Então, eles eram, para dizer, a alta burguesia, popolo grasso, povo gordo. Esse povo gordo, que muitas vezes sofria a prepotência dos nobres e se sentia inferior porque não tinha nobreza, também exercia esse mesmo tipo de comportamento sobre o povo minuto, o povo pequeno. Essa divisão é uma divisão definida nos estatutos, né? Quem é o popolo grasso, quem é o popolo minuto. Então, o povo gordo e o povo pequeno ou minuto. E o povo minuto, por sua vez, exerce a sua soberba, a sua prepotência sobre a plebe. Então, Dante não define pecado por categoria, por extrato social. Todos, de uma maneira ou de outra, exercem a soberba sobre todos os outros que eles consideram inferiores.
Então, é como se a gente fosse imaginar, hoje em dia, por exemplo, os supremacistas de qualquer tipo, que, do meu ponto de vista, qualquer supremacista é inferior, mas os supremacistas se sentem inferiores, superiores. E não só se sentem, mas manifestam isso, agridem os inferiores, ofendem, humilham os inferiores, o que eles consideram inferiores. Então, vejam, isso existe ainda hoje. Essas criaturas irracionais, que são os supremacistas, que ainda hoje agridem, ofendem, humilham aqueles que eles consideram inferiores, como se não fôssemos todos absolutamente iguais. Então, isso existe hoje. Multipliquem isso por 10, por 100, por 1000 naquela época, em que, além de tudo, os nobres e a alta burguesia se sentiam absolutamente imunes, intocáveis pela lei. E aí a gente tem uma dimensão do mal que a soberba podia causar no âmbito da sociedade. Outro grande mal, a inveja. Como nós vimos lá atrás, né, a primeira qualificação de Florença é que é uma cidade cheia de inveja. E essa inveja, que Dante diz em outros textos, né, a inveja gera ódio, gera violência, gera traição. De quem? Para quem essa inveja? De todos em relação a todos. Exceto que provavelmente pouquíssimos invejavam a plebe que não tinha nenhuma qualificação. Então, que ninguém quase respeitava nem como seres humanos. Bom, aqui é imediato imaginarmos que o povo minuto tenha inveja do povo gordo e dos nobres. Sim, tinham, claro. E que o povo gordo, a alta burguesia, tivesse inveja dos títulos, porque eles tinham o poder econômico, eles tinham a riqueza, eles tinham tudo que podiam comprar com o dinheiro. Mas uma história de nobreza, de títulos, de aristocracia, eles não podiam comprar uma história. Então, o que a alta burguesia tentava fazer é nobilitar a sua própria condição através da educação e da cultura que eles podiam pagar. Então, eles tentavam se tornar cada vez mais refinados através da educação e da cultura para minimamente se comparar aos nobres. Mas, mesmo assim, restava a inveja. E, do outro lado, esses nobres que tinham toda uma história de supremacia, de domínio, de prepotência mesmo, sobre os outros, agora se viam inferiorizados porque não tinham mais dinheiro. Então, naturalmente, a inveja desses nobres em relação à alta burguesia era inveja nesse sentido, a inveja da riqueza. Então, todo mundo tinha inveja de todo mundo lá, exceto os pobres coitados da plebe. E a avareza. Bom, e aí a avareza que Dante usa muito como sinônimo de cobiça e ambição. Então, avareza, cobiça e ambição. E aqui, é claro, não há nenhuma restrição. Todos queriam algo que não tinham. E quando passavam a ter, queriam algo mais. Então, a avareza vale para todos. Então, aqui está, digamos assim, o núcleo desse canto, quando a gente minimamente reflete sobre o que significam essas três condições que o Tiago aponta para os conflitos, para a discórdia social e moral da cidade de Florença.
E aí o Tiago não fala mais, né? Aqui pôs fim ao choroso som, e eu a ele, ainda quero que me expliques e que de falar me faças um regalo. Farinata e o Tegaio, que foram tão dignos, Jacopo Rusticucci, Arrigo e o Mosca, e os outros que ao bem dedicaram os engenhos. Então, ele quer saber ainda do passado, sobre estes personagens, alguns bastante importantes na história de Florença, que foram tão dignos e que se dedicaram a fazer o bem comum, o bem para a cidade. Diz-me onde estão e como os reconheço. Que grande desejo me preme de saber se o céu os adoça ou o inferno os envenena. E a resposta talvez surpreenda Dante um pouco, não se sabe. E eles estão entre as almas mais negras, diversas culpas os puxam para o fundo. Se tanto descerás, lá poderá vê-los. Então vejam que aqui Dante, na sua concepção extremamente rigorosa de ética e de moral, Dante não escolhe amigos ou inimigos para condenar. Mesmo aqueles aos quais ele reconhece tanta dignidade no bem-fazer para a coletividade, para a sociedade, fizeram tanto bem para a cidade, mas nem mesmo isso os poupa da condenação moral de Deus. Eles são condenados por várias outras culpas. Então, não importa que eles fizeram tanto bem para a cidade como algo abstrato, se eles individualmente cometeram tantos pecados, vão ser julgados por isso. E aí Tiago faz aquele pedido que, como eu já falei para vocês, vai ser um pedido constante entre os danados, que é o pedido de ser recordado. Né? Tiago diz, mas quando tu estarás no doce mundo, te peço que a mente alheia me recordes. Mais não te digo e mais não te respondo. Então, ele se cala definitivamente. E a última coisa que ele faz é pedir a Dante que leve a sua lembrança aos vivos. Como eu já falei na semana passada, a ideia é que viver na memória, ter uma certa fama, viver na memória é, de alguma maneira, ainda escapar ao inferno. É viver de alguma maneira, é não participar 100% do inferno, porque, especialmente para estes que já tiveram alguma fama, que já tiveram algum reconhecimento, o esquecimento é o inferno. O inferno é o esquecimento e vice-versa. O esquecimento é o inferno, no sentido de que serem esquecidos é um sofrimento, é algo que aumenta a pena deles. Então, de um certo ponto de vista mais filosófico, né, o esquecimento é o inferno. Ser esquecido é a tortura, é o sofrimento. Os olhos direitos torceu então de lado, olhou-me um pouco e baixou a cabeça. Caiu com ela junto aos outros cegos. Então, aqui uma cena que Dante descreve como se o Tiago estivesse ainda refletindo sobre sua vida anterior. Quando ele pede para ser lembrado, ele lembra do mundo dos vivos, da vida que viveu. Com certeza, o Tiago era um personagem de uma certa relevância. Era um... Tiago aparece, este mesmo Tiago aparece como personagem do Boccaccio, numa novela do Decameron, em que Boccaccio descreve o Tiago como um bom vivant, um sujeito simpático, conversador, que animava as festas, que ia em todas as festas, fosse convidado ou não, ele se convidava, e ele era tão simpático, tão falante, tão bom para animar a festa, animar os convivas, que todos os nobres o aceitavam de bom grado nos seus banquetes. Assim o descreve Boccaccio lá na novela
nona da oitava jornada, ou novela oitava da nona jornada, não lembro exatamente. Acho que é a oitava novela da nona jornada do Decameron. Então, o Boccaccio descreve assim, como um personagem que não era não fazia parte da nobreza, nem era da alta burguesia, porque não era tão rico assim. Ele era um frequentador dos banquetes alheios. E como ele era muito simpático, muito falante, muito inteligente, tinha presença de espírito para animar todas as festas, ele era sempre convidado. E mesmo não convidado, era bem aceito. Então vejam que esse sujeito não é alguém, não é um qualquer nessa sociedade, porque, como eu já falei, Florença é um elemento de extrema importância na vida de Dante, na biografia de Dante, no pensamento político de Dante. Florença está no centro do pensamento e da vida de Dante. Está no centro do inferno, no centro do purgatório, no centro do paraíso, figurativamente falando, claro. Mas Florença está sempre no centro do pensamento de Dante. Então, não seria razoável pensar que Dante atribuiria a um sujeito qualquer a responsabilidade desta crítica tremenda à cidade de Florença, dessa análise histórico-política de Florença e da determinação das culpas de Florença. Não seria razoável imaginar que Dante atribuísse a um sujeito qualquer sem um estofo intelectual, sem um conhecimento, sem uma cultura, sem uma educação. Não seria razoável pensar que Dante atribuísse a um sujeito assim essa crítica, que é digamos, a crítica mais pesada de Dante à Florença. Então, é um sujeito que tem o respeito de Dante nesse sentido. Bom, daí, Virgílio, né? E o guia disse a mim, mais não levanta antes do som da angélica tromba quando virá a inimiga potestade. Cada um reverá a triste tumba, recuperará sua carne e sua figura, ouvirá o que eternamente retumba. Virgílio, então, explica a Dante o que acontecerá, né? Não somente a Chaco, mas a todas as almas, depois do dia do juízo final, em que todas as almas serão julgadas, né? Os bons serão premiados e os maus serão castigados. Então, segundo a crença, segundo o dogma da religião católica, no dia do juízo final, após o julgamento, todas as almas, todos os corpos ressuscitarão, a carne ressuscitará, e todas as almas se reunirão aos seus corpos. Então é isso que ele diz aqui, né? Todas as almas recuperarão sua carne e sua figura, seu corpo. Assim, aqui tem um detalhe. Nem todas as almas. Nós vamos ver mais para frente, e eu não vou antecipar ainda, mas há um caso em que as almas não vão se reunir aos corpos. Né? Isso a gente vê outro dia. E aqui, né, parece que Dante, eu coloquei ali, né, na nota, me parece que Dante já está começando a se acostumar definitivamente ao inferno. Não, nem tudo lhe causa medo e apreensão, nem tudo é surpresa, nem tudo é maravilha para ele. Porque aqui ele descreve, e no original também é assim, diz, assim atravessamos pela suja mistura de sombras e da chuva, a passos lentos, comentando um pouco a vida futura. Parece que está ali, passeando, batendo papo com seu amigo Virgílio. Então, nada comovido, nada emocionado, nada chocado com isso que viu, com o discurso todo do Chaco, que deveria tê-lo afetado muito, mas parece que não. Parece que não tenho. Comparem, por exemplo, a reação dele diante de Francesca e Paulo com a reação dele diante do pobre do Chaco.
nada, né? Quase indiferente, se nós formos comparar com a reação diante de Francesca e Paulo, dos luxuriosos. E aí ele diz então, né? Comentando um pouco a vida futura, pelo que eu disse, mestre, estes tormentos crescerão após a grande sentença, ou serão menores, ou serão assim terríveis? E ele a mim, retorna a tua ciência, que diz que quanto mais a coisa é perfeita, mais sente o bem, e assim também a dor. Então, mais uma vez, Dante faz uma pergunta ingênua. Ingênua para alguém que se diz, né, um estudioso de Aristóteles. Se vocês lembram, lá diante das almas que se acumulavam na primeira margem do Aqueronte, uma imagem que Dante deveria conhecer muito bem, por ter lido tantas vezes e aprendido de memória a Eneida, ele pergunta para Virgílio quem eram. Ou seja, parece que nunca leu a Eneida. É mais ou menos o que Virgílio diz com outras palavras lá. E agora que parece que não conhecem Aristóteles. Bom, a fonte de Aristóteles aqui, para essa explicação que ele dá, é conhecidíssimo de Dante, o comentário de São Tomás de Aquino ao De Anima do Aristóteles. O que ele diz lá? Embora esta gente maldita em verdadeira perfeição não chegue jamais, para lá mais do que para cá os espera. Então, juntando esses dois tercetos aqui, né? Retorna a tua ciência, que diz que quanto mais a coisa é perfeita, mais sente o bem e assim também a dor. Então, o ser humano perfeito é corpo e alma. Então, só será perfeito quando tiver reunido corpo e alma. E quanto mais perfeito, mais sente tanto a dor quanto o prazer, a alegria, a felicidade. Então, quando houver o juízo final, o corpo e a alma vão se juntar novamente e, portanto, vão sentir mais intensamente o sofrimento. É isso que Virgílio está explicando aqui, né? Mesmo estes que estão aqui no inferno, que jamais chegarão à perfeição, quer dizer, em verdadeira perfeição, embora em verdadeira perfeição não chegue jamais, eles vão estar um pouquinho mais para lá do que para cá, ou seja, um pouquinho mais perfeitos do que são agora. E, portanto, vão sentir mais intensamente a dor. E aí Dante conclui esse canto dizendo: nós circulamos aquela estrada falando bem mais do que o que eu digo e chegamos ao ponto em que se rebaixa. Ali encontramos Pluto, o grande inimigo. Então esse também vai ser um tema constante, né, de Dante, dizendo que eles conversaram muito mais do que ele vai contar aqui. Ele já disse isso, se vocês lembram, lá no Limbo, né, dizendo que eles conversaram muito mais do que ele podia contar. E aqui fala novamente, né? Falando mais do que eu digo. E vai repetir isso várias vezes depois também, dizendo que, naturalmente, ele aprendeu muito mais do que pode revelar aqui. E aqui nós chegamos ao fim do canto, né? Quando ele diz ali, encontramos Pluto, o grande inimigo, que nós vamos ver na próxima semana. Né? Nós começamos a próxima semana com a fala extremamente interessante do Pluto. E é isso por hoje. Acho que nós concluímos, ficamos por aqui. Espero ter dado elementos para que vocês releiam o canto com um pouquinho mais de conhecimento de causa, para ver que Dante tem uma concepção que não separa de maneira alguma política de moral. Então, para Dante, a política tem que ser absolutamente moral. Para isso tem que ser reprimidas essas tendências à soberba, à inveja e à avareza. Acho que esse é o conteúdo principal desse canto, que, como eu já disse no começo, né, vai ter uma continuidade temática, uma continuidade dessa reflexão nos sextos cantos do Purgatório e do Paraíso. Então, se nós tivermos fôlego suficiente e continuarmos tendo público,
Vamos chegar lá, no sexto do inferno, depois no sexto do paraíso. Por hoje é isso. Desejo a todos um bom fim de semana, uma boa semana. Se cuidem, boas leituras e até semana que vem. Tchau. O suficiente e continuarmos tendo público. Vamos chegar lá, no sexto do inferno, depois no sexto do paraíso. Por hoje é isso. Desejo a todos um bom fim de semana, uma boa semana. Se cuidem, boas leituras e até semana que vem. Tchau. O suficiente e continuarmos tendo público.